Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da ironia do Randolph Rodrigues, né, a gazela saltitante, né, que falou para os ministros do STF. E, de novo, olha só, na boa, eu acho que ele tá do nosso lado, cara. Eu acho que ele tá sacaneando os ministros, cara. Não é possível, cara. Ele tá sacaneando os ministros, só pode. Olha só o tweet que a gazela saltitante fez ontem aqui, ó. Aqui, ó. Não porque... Não se preocupem, caríssimo ministro Alexandre de Moraes e demais ministros do STF. O Nordeste brasileiro tem as praias mais lindas. Não, ele tá de sacanagem, cara. Ele tá de sacaneando os ministros, cara. Não é possível, bicho. Ele tá sacaneando os ministros aqui. Os nossos pampas, as nossas serras gaúchas e paulistas não ficam devendo aos Alpes suíços. Ou qualquer outro lugar. Nosso sertão com seus cactos. Os cactos únicos do sertão e não sei o que lá, e sua paisagem de deserto belíssimo. Nosso cerrado tem requintes fantásticos. Aqui no meu Amapá, estamos no coração da Amazônia para ver a maior reserva de água doce do planeta. Venham visitar o Amapá. Quem precisa da Disney, quem precisa do estado, venham visitar o Amapá. Meu amigo, ele tá de sacanagem com esse pessoal. Só pode ser isso. Eu me recuso a acreditar que ele escreveu isso de forma séria e não de forma irônica. Eu, se fosse ministro do STF, eu botava esse pessoal no inquérito das fake news. Bota o Randolph Rodrigues no inquérito das fake news, Xandão. Ele tá te sacaneando, cara. Ó, Xandão, o Randolph Rodrigues tá te sacaneando, cara. Na boa, não tem como isso não ser sacanagem, cara. Essa notícia foi sugerida por Alexandre Chuparov, terceiro. Light quer pegar o Peter no escurinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Cara, não, só pode ser sacanagem isso, bicho. Olha só, cara. Então, tá aqui, né? Caríssimos ministros do STF, né? O Nordeste é brasileiro, é lindo e não sei o que lá. E tenho certeza que os senhores não ficarão preocupados por não poder ver o Mickey, o Pato Donald e o Pateta. Além do mais, não precisam de outros 192 países do mundo inteiramente à vossa disposição. Ah, e aí tem outra coisa, aí tem outro problema, né? Porque esse é o outro problema que esse pessoal não está se tocando neste momento. Inclusive, até o pessoal do STF está aqui de brincadeira. Aqui, ó. Ministro do STF ironiza a possibilidade de perder o visto americano. Sempre teremos Paris. Não sei não. Vocês estão ligados que a OTAN está do lado dos Estados Unidos, né? A Europa não tem como abrir mão do apoio americano, e de maneira alguma, no meio de uma guerra em que a Rússia tenta invadir a Europa. Então, vocês têm Paris mesmo? Tem mesmo? Tem certeza que tem Paris? Tem certeza, ministro? Enfim, aqui ele continua aqui, ó. Então, em tese, tem 182 países no mundo. E é verdade, eles podem ter vários países no mundo. Pergunta como é que funciona para os russos. Você sabe que os russos agora não podem ir num monte de país, não podem ir na Europa, não podem ir num monte de lugar, né? Eles podem ir para a Coreia do Norte. Aliás, a Coreia do Norte, eu ouvi dizer, o ministro, eu ouvi dizer que a Coreia do Norte inaugurou um parque aquático, cara, fantástico, bicho, uma coisa fantástica, o parque aquático da Coreia do Norte. Eu fiz até uma reportagem aqui para você ver, cara, tem 3 escorregadores, cara, inteiros, 3 escorregadores inteiros para vocês aproveitar o seu parque aquático. Lá os turistas da Rússia estão fazendo a festa no parque aquático da Coreia do Norte. O Irã, cara, o Irã é bacana. Agora eu tô falando sério, eu não estou sendo irônico. O Irã é um país que eu tenho muita vontade de conhecer realmente, cara, a história, né, do berço da civilização, né? A civilização começou ali, né? Enfim, tem muita coisa bonita ali, mas, de novo, né, assim, é bacana de conhecer, mas é esse o tipo de destino que o pessoal do STF vai ter garantido, né? Irã, Rússia, Coreia do Norte e, sei lá, talvez a China, talvez algum país eco aí de merda na África, alguma coisa assim, né? Aqui, ó. Da minha parte, toda a solidariedade. Acreditem, não serão chantagens e ameaças que curvarão a coluna da soberania do Brasil. Contem conosco, Flávio Dino. Agora, a foda é isso, né? Porque ele falou pro Flávio Dino, venha conhecer o Nordeste, Flávio Dino. Eu não sei não, eu tinha a impressão que o Flávio Dino era do Maranhão, né? Eu não sei, posso estar enganado, né? Aqui, o Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques. O André Mendonça, o Nunes Marques, o Randolph, não tem problema não, tá? Eles estão podendo viajar. Aliás, o Fux também, né? É só os outros que estão com problema, né? O Gilmar Mendes e coisa e tal, Carmen Lúcia, Roberto Barroso. Enfim, o cara, sinceramente, na minha opinião, ele está sendo irônico e está sacaneando os ministros aqui. Posso estar errado. Pode ser que ele esteja falando sério, ele realmente acha
que isso é um substituto à altura, né, o Nordeste. E, de novo, eu não tô querendo dizer que o Nordeste é feio, que não é bacana de conhecer. Não, eu adoro o Nordeste, morei no Nordeste muito tempo, gosto do Nordeste pra caramba. Morei em Salvador há muito tempo, conheci o Natal, fui em Jericoacoara outro dia mesmo. Enfim, eu gosto muito do Nordeste brasileiro. Não estou desmerecendo o Nordeste, não. O problema é que, meu amigo, são coisas diferentes, né? Quando você quer ir para uma praia bacana, quer ir para um lugar legal para curtir, coisa e tal, o Nordeste é excelente. Mas se tu quer os melhores shows do mundo, as melhores performances, pianistas, óperas e não sei o que lá, peças de teatro, você vai para Nova York. Não tem isso no Brasil, cara. Não tem. Em lugar nenhum do Brasil tem isso, cara. Então, assim, isso só pode estar de sacanagem, tá sacaneando, tá botando o pessoal pra, porra, né? Porra, Randolfo Rodrigues, sacanagem falar isso, cara. Vou te falar uma coisa, bicho. E não vou nem falar do Amapá, porque, de novo, eu tenho muita vontade de conhecer Roraima. O Amapá, eu confesso que eu não sei muito bem o que tem no Amapá. Eu tenho que confessar pra vocês isso. Peço desculpas ao pessoal do Amapá antecipadamente. Eu não conheço muita coisa no Amapá. Mas eu tenho vontade de conhecer o Monte Roraima, por exemplo. Eu cheguei a fazer planejamento de ir no Monte Roraima. Mas aí teve essas confusões todas com Maduro lá na Venezuela. E você sabe, para chegar no Monte Roraima, você tem que ir pela Venezuela, né? Não dá para ir pelo Brasil. Você tem que ir pela Venezuela. E aí eu deixei para lá, muito arriscado ir lá. Enfim, gosto muito do norte do Brasil, gosto muito do nordeste do Brasil. Fernando de Noronha, né? Quero conhecer Fernando de Noronha, nunca tive Fernando de Noronha, tenho muita vontade de conhecer lá, mas são coisas diferentes, meu amigo. Uma coisa é Nova York, outra coisa é Fernando de Noronha. Uma coisa é a Disney, outra coisa é o Beto Carreiro World. Beto Carreiro World, ótimo, cara, uma coisa bacana pra caramba. Eu conheço um monte de gente que foi pra lá com as crianças, ficou muito satisfeita, divertiram pra caramba, ótimo, excelente Beto Carreiro World. A Disney é outro patamar, meu amigo, é outro patamar a coisa, não tem comparação, né? Então chega a ser muito engraçado isso daqui, mas no final das contas, o mais complicado dessa história é que o pessoal não está entendendo que o buraco é muito mais embaixo. Não se trata meramente de proibir entrar nos Estados Unidos, não é isso. É uma indicação de que esse pessoal está fazendo coisa errada. O Trump, com essa ação dele, ele disse: olha, o pessoal do STF no Brasil está fazendo coisas erradas. Estão errados no que eles estão fazendo. E os Estados Unidos têm uma força muito grande no mundo. É verdade que tem muita gente contrária ao Trump lá na Europa, muita gente que não gosta do Trump na Europa, isso é verdade. Mas pergunta para os governos da Europa, não tem nenhum que diga que pode abrir mão do Trump para isso. Tudo que o Trump fala, o pessoal, não, vamos negociar, vamos fazer, vamos chegar lá. Não tem ninguém batendo de frente com o Trump, porque ninguém é maluco, ninguém come cocô no café da manhã. Com exceção do Lula. O Lula é maluco, o Lula come cocô no café da manhã, aparentemente, né? Ele tá querendo peitar o Trump, não sei o que lá, e vamos botar tarifas. Nem a China está negociando com o Trump. A China está negociando com o Trump. A China não vai, ela sabe que ela não pode, ela não consegue sobreviver sem os Estados Unidos, no final das contas. Então, esse pessoal todo, esse é o problema. Eles estão achando que é meramente, não vou poder ir na Disney, não vou poder ir nos Estados Unidos e coisa e tal. Não, o problema é muito maior, né? Aqui, ó, tá o pessoal aqui, os ministros da STF ironizam a possibilidade de perder o visto americano. Sempre teremos Paris e coisa e tal. Mas aí que tá o problema. Eu não sei se vocês sempre terão Paris, não, tá? Porque, como eu já falei para vocês, a OTAN tá nesse momento numa negociação muito forte com os Estados Unidos pela questão da Ucrânia. A questão da Ucrânia para a Europa é muito sensível. E justamente por isso, a Europa não está com esse favor todo ao Brasil, né? Porque o Lula, embora diga que está no meio do caminho, diga que está neutro, em momento algum procurou o Zelensky, em momento algum foi a Kiev, em momento algum tentou fazer qualquer coisa para estabelecer contato com o Zelensky. Mas o Putin, ele foi lá numa data comemorativa para comemorar a vitória da Rússia na Segunda Guerra Mundial e não sei o que lá. É muito engraçado ver os cartazes dessa coisa que fala que a Segunda Guerra Mundial de 41 a 45, né? Não, meu amigo, a Segunda Guerra Mundial começou em 39, com a Rússia, com a União Soviética, invadindo a Polônia junto com a Alemanha. Os dois estavam juntinhos, vocês e os alemães começaram juntinhos, né? Depois teve a briga entre os alemães e os russos, e aí os alemães tentaram invadir a Rússia em 41, né? Mas é muito engraçado esse negócio, eles fingem que não tinha guerra entre 39 e 41, né? E tinha guerra, gente, tinha guerra sim, né? Inclusive, os dois eram aliados antes de 41, né?
Enfim, mas uma vergonha essa história do Lula ter ido lá a Moscou. Ele está colhendo agora os frutos disso, né? A Europa não está com esse favor todo ao Brasil. Se o Brasil tivesse se mostrado um aliado forte da Europa na guerra da Ucrânia, e olha só, era coisa barata de fazer isso, cara, porque o Brasil tem a munição do Leopard 1, né? A maior parte dos tanques brasileiros é Leopard 1, o Brasil tem munição pra caramba, sabe, munição que está sendo jogado fora, que está apodrecendo em paiol no Brasil, tem um monte de paiol no Brasil com munição apodrecendo, chegando na validade, que vai ter que ser jogada fora, vai ter que ser descartada. O Brasil podia ter mandado essa munição para ajudar a Ucrânia. Ah, não, mas não queremos nos envolver, porque a gente gosta muito do Putin e não queremos nos envolver. E essa é a situação, né? E você vai enfrentar uma Europa que quer negociar com os Estados Unidos, que precisa negociar com os Estados Unidos por conta da guerra da Ucrânia, e o Brasil está achando que vai ter apoio lá. Não, veja bem, os esquerdistas da Europa, é lógico que eles apoiam o Lula, sempre apoiaram, pô, Greta Thunberg, né, aqueles artistas de Hollywood também, aquele pessoal, esse pessoal esquerdista vai apoiar o Lula, com certeza, mas não vai apoiar tanto assim. E se o Trump pedir uma forcinha, ó, proíbe esse pessoal de entrar aí na Europa. Se entrar a Magnitsky Global mesmo, a Magnitsky Global tem esse negócio, tá? Você pode exigir aliados que também imponham essas sanções. Então, a gente não sabe ainda. A lei Magnitsky, ela permite um monte de coisa, mas quem decide, no final das contas, o que vai acontecer é o Trump, né? Então, eu não sei se vocês têm Paris, não, tá? Não sei se vocês estão sabendo sobre Paris, talvez vocês não tenham nem Paris. A não ser que ele tenha alguma cidade chamada Paris no Brasil. Tem cidade de Paris no Brasil? Sim, tem uma cidade chamada Paris. Paris em São Paulo. Pode ser Paris, pode ser a Praça Paris aqui no Rio de Janeiro. Diz que à noite ele é muito bacana ali na Praça Paris ali. Eu tenho um pouco de medo de passar ali à noite, mas diz que é muito bacana, né? Então aqui, ó, eu acho que é um município de 300 mil habitantes aqui, ó. Olha só que coisa, né? Então essa talvez o pessoal possa... Sempre teremos Paris, né? Sempre teremos Paris para visitar, segundo o pessoal. Aqui, ó, o ministro da STF que venham a ser incluídos na lei Magnitsky poderão ter seus vistos revogados pela União Europeia também. O bloco europeu barra a entrada de corruptos e violadores de direitos humanos. O isolamento internacional é uma realidade cada vez mais próxima. Esse é o ponto que eu falo para vocês. O pessoal aqui do STF acha que está certo, acha que não tem questionamento nenhum. Enquanto está óbvio que o que eles estão fazendo com o Bolsonaro, para todo mundo, para qualquer pessoa, até aqui no Brasil, que olhe para a coisa de forma desapaixonada, tá claro que eles estão excedendo, né? A perseguição do Alexandre de Moraes contra o Alan dos Santos e contra o Oswaldo Eustáquio ficou óbvia. A Espanha, o Tribunal da Espanha, a Justiça da Espanha disse não vou extraditar o cara não, porque vocês estão culpando ele de crime de opinião. Tá mais do que óbvio. Ou seja, só na cabeça do pessoal do STF e da bolhazinha esquerdista aqui no Brasil que eles estão agindo de forma correta e coisa e tal, e que os bolsonaristas estão causando pânico e não sei o que lá, causando confusão. Não, meu amigo, o errado são vocês do STF. Eu espero... E o mais engraçado, vocês lembram quando teve uma informação sobre uma discussão antes da questão da ascensão das redes, em que o Cássio Nunes levantou a bola e falou, olha só, pode ser que tenham sanções internacionais contra a gente, vocês estão sabendo disso, né? E o pessoal, não, que não vamos ceder, e não sei o que lá, e coisa e tal, e vamos continuar, estamos no caminho errado, e vamos continuar, né? Tá arriscado esse pessoal perceber um tombo bem grande, né? Espero que eles gostem muito aqui de, como é que ele chamou aqui? Alpes Suíços, não, as Serras Gaúchas são melhores que os Alpes Suíços e não sei o que lá. E que o Nordeste tem praias mais lindas do mundo, e eu não gosto das praias, acho que Cabo Frio tem as praias mais lindas do mundo, na minha opinião, a minha humilde opinião. Mas enfim, espero que eles comecem a se acostumar com isso, porque vai ser aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes, eu se fosse ele não arriscava não, porque o que vai ter de nome dele na lista da Interpol e não sei o que lá aí, tá arriscado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.